Olá, muito boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento do Circuito Franquias. É uma parceria entre a empresa Franquear e a NetSalas. Eu lembro sempre que todas essas palestras são gravadas e disponibilizadas no canal da NetSalas no YouTube e no Vimeo. Nos dois canais se encontra todas as palestras que forem realizadas aqui. E hoje a gente está aqui com a Milena Lidor, que é a sócia da Franquear, que é uma empresa, e a Milena também entendem tudo sobre franquia, gestão de franquias, etc. E hoje ela vai falar, o tema do evento é franquias, um novo canal de vendas para a sua empresa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Se não, aproveitem bastante a palestra. Segunda-feira, hoje é uma sexta, segunda-feira já vai estar disponibilizado no nosso canal. Divulguem, informem para as pessoas que vocês acreditam que seja importante receberem essas informações e fiquem à vontade, ok? Milena, por favor, sinta-se à vontade. Olá, pessoal! Novamente é um prazer estar aqui com vocês no Circuito Franquias. Quero mais uma vez agradecer a Tatiane e a NetSalas por essa grande oportunidade. É sempre um enorme prazer estar aqui falando com vocês sobre esse nosso universo, né, do franchising. E hoje com um tema muito interessante e um tema também que é muito procurado por empreendedores, empresários, industriais, para entender um pouco mais sobre esse canal, né, de vendas, quais são as oportunidades desse canal de vendas, do franchising, como uma nova forma, uma outra forma de aumentar o faturamento, de intensificar a venda na sua empresa. O conteúdo foi preparado com bastante carinho, espero que seja útil a vocês, assim como foi para mim enquanto eu estava preparando esse material. Né? A gente sempre aprende. Foi muito bacana preparar esse bate-papo aqui, para que a gente possa conversar aqui durante esses minutos, tá certo? Bom, então vamos lá. A Franquear, para quem não conhece, é uma empresa especializada em franchising. Nós atuamos na formatação de um negócio próprio e transformamos esse negócio numa rede de franquias. Depois desse negócio formatado, nós expandimos esse negócio para todo o Brasil e alguns países também, em alguns projetos especiais de internacionalização de marca. E além da expansão, nós auxiliamos o franqueador, que já tem uma rede constituída, que está no início da operação, ou já com alguns anos, né, de estrada com essa rede. Nós auxiliamos esse franqueador na gestão da rede de franquias. Então, na formação da equipe e na transferência desse know-how. Para ter mais informações sobre a Franquear, é só acessar www.franquear.com.br, ok? Bom, então, vamos falar um pouco sobre esse novo canal de vendas, que é o franchising, né, um canal de distribuição. Aqui a gente relaciona alguns questionamentos para que a gente possa iniciar as reflexões para esse bate-papo. Né? Que tipo de controle você quer ter sobre a venda até que esse produto ou esse seu serviço chegue para o seu consumidor? Né? O controle que você gostaria de ter é saber se esse produto ele chegou de uma forma adequada, se o atendimento foi satisfatório, se a qualidade que esse produto ou esse serviço chegou para o seu cliente final da forma com que você gostaria que tivesse chegado, né? Que tipo de controle, como é que a percepção desse cliente final em relação ao primeiro contato, ao impacto que ele teve ao receber esse produto ou ao receber esse serviço. Uma outra reflexão que é importante que nós façamos, antes mesmo de nós entrarmos mais nesse universo aí de canal de distribuição, canal de vendas, é refletirmos sobre qual a cobertura de mercado eu quero. Né? Hoje, a minha empresa ela é local e eu quero aumentar essa cobertura para regional, ou para continental, ou para mundial. Né? Esse planejamento já existe, né? Mesmo que essa decisão ainda não tenha sido tomada, mas antes até de você pensar em buscar um outro canal de distribuição, um outro canal de vendas,
são duas reflexões que são importantes nós fazermos para nortear a busca ou as análises para que a gente opte por esse novo canal. Qualquer que seja o canal, ele precisa respeitar alguns pontos, algumas características de resultado que são de extrema importância para você, empresário. Então, muitos de vocês já ouviram falar sobre os 3 Cs, a gente acrescenta mais um C. Então, a gente acrescenta o 4º C, e aí qualquer que seja o canal, esse canal ele precisa ter, ou proporcionar para o seu negócio, uma cobertura interessante, e é claro que essa cobertura interessante é cobertura que esteja dentro do seu planejamento de expansão, e essa cobertura, ela precisa ser muito condizente, precisa estar muito alinhada com a sua capacidade de entrega do produto ou do serviço que você está se propondo, né? Então, não adianta a gente pensar numa cobertura, por exemplo, para o país inteiro ou para o mundo inteiro, se eu não tenho capilaridade para entregar esse produto, para entregar esse serviço. Então, é uma das primeiras coisas que eu preciso analisar, que eu preciso pensar antes mesmo de tomar alguma decisão. Um outro ponto que eu preciso analisar é o controle. Se eu conseguir vender para essa cobertura que eu estou planejando, essa cobertura que está aqui no meu planejamento, essa área, essa região, eu consigo controlar isso de que forma? Eu vou ter um software para isso, eu vou ter pessoas que vão me auxiliar nesse controle, eu tenho indicadores de desempenho que vão me avisar todas as vezes que esses resultados ou esse planejamento não estiver dentro do esperado. Então, esse controle e a forma com que eu vou controlar essa expansão, ela precisa fazer parte também desse planejamento, quando a gente pensa em um outro canal de distribuição, ok? Um outro ponto muito importante, analisar o custo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre alguns tipos de canais, para depois a gente entrar no canal de franchising, né, para a gente permear sobre os principais canais de distribuição. E o custo é um ponto muito relevante, eu sei que todos vocês concordam comigo, e às vezes até coloco o custo ali antes da cobertura, antes do controle. Enfim, faz parte dos 3 Cs que a gente precisa analisar. Eu preciso ter, sim, uma distribuição maior para que eu possa expandir o meu negócio e buscar novas formas de colocar esse produto próximo ao meu cliente final, em áreas que hoje eu não atinjo, mas eu preciso fazer com que isso seja um custo que não comprometa a minha operação atual, né? Infelizmente, alguns empresários, alguns empreendedores, quando partem para uma expansão de negócios, eles fazem todo o planejamento, traçam a expansão, não fazem isso de forma muito detalhada, considerando todos os custos diretos e indiretos que envolvem essa operação. E aí a gente começa a ter problema com o sonho da expansão. É muito comum, infelizmente, nós termos reuniões com alguns empreendedores que, ao começar a implantar o seu plano de expansão, ao invés de aumentar o faturamento e ele começar a ter um sucesso maior com esse novo canal de distribuição, ele passou a ter um problema que antes ele não tinha, porque não analisou com detalhes, pelo menos os 3 Cs, que é a cobertura, o controle e o custo. A Franquear, quando ela comenta sobre canal de distribuição, ela acrescenta um C a mais, que é o convencimento. Eu preciso fazer com que o meu cliente final, lá da ponta, ele seja convencido de que aquele meu produto, naquela cobertura, naquela área que eu determinei para expansão, para aquele canal de distribuição, seja favorável à cultura local e às necessidades daquela população. Esse convencimento também, o meu cliente ele precisa estar convencido de que ele tem a segurança de que a matriz ou a franqueadora ou, né, enfim, a empresa principal tenha controle de tudo que ele está, de tudo que ele está recebendo lá na ponta, né? Da qualidade desse produto, da segurança desse serviço, enfim. E ele precisa se convencer de que o valor que ele está pagando nesse produto ou nesse serviço, em relação ao benefício que ele vai ter, é um custo muito pequeno perto desse benefício. Então, por isso que a gente acrescenta esse C de convencimento, porque a gente acredita que tudo isso tem que estar em perfeita harmonia para que esse canal de distribuição ele tenha sucesso na sua empresa.
Falando um pouquinho sobre quais são os principais canais que hoje nós temos, né, a Franquear destaca esses itens, a gente vai percorrer sobre cada um deles agora, falando um pouquinho sobre prós e contras, né, desses canais. Então, eu posso crescer o meu negócio, né, expandir o meu negócio por meio de uma loja própria ou por meio de uma filial. Qual a desvantagem dessa forma de expansão e desse canal de distribuição? Eu vou ter um custo elevado para que eu implante essa estrutura, né? Eu vou ter que colocar toda essa estrutura, eu vou ter que, no caso de produtos, possivelmente eu vou ter que colocar estoque. Então, eu vou ter um investimento muito alto para que eu consiga expandir usando esse canal de distribuição, loja própria ou filial. E às vezes eu não vou ter a disponibilidade financeira para crescer em números exponenciais dentro de um período médio, curto prazo. Às vezes eu não consigo fazer esse planejamento de expansão usando esse canal. Uma outra forma de nós usarmos essa expansão, esse outro canal de distribuição, é por meio de representantes. Então, esses representantes, eles têm um compromisso com a sua empresa, eles têm um relacionamento jurídico, né, por meio de um contrato, por uma prestação de serviços, com a sua empresa, e representa a marca de vocês em outros estados, em outros países, e aí também é uma forma interessante e uma forma que vai fazer com que você tenha alcance, né, tenha uma cobertura maior do que a venda local desse produto. Uma outra forma, um outro canal de distribuição é por meio de revendedores. Esses revendedores, eles não têm, você acaba não conseguindo ter tanto controle com os revendedores, como você tem com os representantes. Porque esses revendedores, em alguns momentos, outros negócios, eles representam outras marcas e colocam o produto de vocês também na prateleira dele, também na relação de produtos que ele apresenta para o seu cliente final. Um outro canal de distribuição são os distribuidores, que eles compram em grande quantidade seus produtos, levam para um determinado local, criam centros de distribuição, né, os chamados CDs, e aí ele distribui. Então, vamos supor que a sua empresa esteja no estado de São Paulo. Ele monta um centro de distribuição num outro estado, manda tudo para lá, e depois que esse produto está lá num outro estado, ele faz essa distribuição ali regionalmente, um custo muito menor e um controle muito maior, né, do que se você estivesse mandando o seu produto daqui para todos os clientes finais, em cada casa ou em cada estabelecimento, lá naquele determinado estado. Então, também é uma forma interessante de crescimento, de expansão por meio desse canal. A licença, né, você dá o direito a alguém de falar sobre o seu produto, usar a sua marca, representar o seu serviço numa outra região. Porém, logo em seguida vem franquias, né? Então, se nós fizermos uma comparação entre licença e franquias, claro que cada um desses canais, eles têm as suas necessidades, até porque senão não existiriam, né? Tudo é necessário. Mas se nós compararmos licença e franquia, dependendo do produto, dependendo do serviço, a licença você não consegue ter uma segurança, assim como os outros canais que nós conversamos até agora, não consegue ter essa segurança que dentro de franquias nós temos, porque em franquias nós temos uma lei que ampara esse segmento, e aí o franqueador ele consegue nortear toda a sua expansão, todo o seu crescimento, todo o seu canal de distribuição com base nessa lei de franchise. Eu vou deixar franquias para a gente voltar daqui a pouquinho, vou pular franquias e nós vamos lá em Store. É um modelo que vem crescendo muito, é um modelo enxuto de nós colocarmos dentro de um outro estabelecimento maior, de uma estrutura maior, um pequeno espaço, uma pequena loja que represente o seu produto ou que represente o seu serviço. Né? Então, imaginem um hipermercado, onde eu possa pegar um espaço desse hipermercado e colocar ali o meu produto numa forma exclusiva para aquele local, caracterizo aquele local e ali naquele espaço eu comercializo o meu produto dentro desse hipermercado. Isso é chamado de um modelo Store in Store. Também é um outro canal de distribuição que tem crescido muito no Brasil. Uma outra forma, né, para quem quer partir para
para essa área mais tecnológica, o e-commerce. O e-commerce, é claro que também, assim como todos, né, tem as suas vantagens em termos de canal de distribuição, né, como o planejamento de expansão, porque às vezes você consegue reduzir tirando os custos que teria, né, nesse canal, né, de pessoas que estariam envolvidas nessa cadeia, e uma cadeia menor significa também custos maiores, né, quanto menor a cadeia que está envolvida nesse canal de distribuição, maior o custo que eu vou ter. Então, por isso que às vezes algumas empresas optam por comercializar os seus produtos por meio do e-commerce. Uma das desvantagens desse canal é que eu não consigo ter uma proximidade maior com o meu cliente. Eu não consigo ter um relacionamento maior com esse cliente. Pode ser que eu tenha alguma dificuldade na renovação dessa venda, por não ter criado esse laço com esse cliente, esse relacionamento com o cliente. Porém, por outro lado, o e-commerce ele não tem barreiras, né? Eu posso vender por meio da internet para qualquer lugar do mundo, mas também um outro canal de distribuição. Aquisição de novos negócios e a ampliação do mix fecham esse círculo, então, de formas de crescimento, formas de nós termos um outro canal de distribuição para a sua empresa, para que você possa aumentar a visibilidade da marca, o faturamento e o posicionamento, né, do seu produto, do seu serviço nacionalmente. Qualquer que seja o canal escolhido por você para a expansão da sua marca, inevitavelmente eles vão passar ultimamente, e daqui para frente eu acho que não tem volta, né? Eles vão passar por algum outro canal de vendas. Então, eu escolho um canal de distribuição, e aí depois esse canal de distribuição ele passa por um canal de vendas. E esse canal de vendas, ele está muito ligado hoje a meios tecnológicos por meio da internet. Hoje nós temos vários canais de comunicação, de geração de conteúdo. Então, por mais que eu não venda o meu produto pela internet, eu não tenho um e-commerce para vender esse produto, por exemplo, a divulgação desse produto, que eu tenho esse produto ou esse serviço, ele se faz principalmente pela internet. E aí, depois que eu consigo demonstrar a minha marca, né, demonstrar o produto que eu estou oferecendo, o serviço que eu estou oferecendo, eu consigo também ali por meio, no primeiro contato pela internet, depois eu consigo uma aproximação maior com esse cliente final, trazendo para uma visita, para uma reunião, enfim, né? Mas eu gostaria de destacar que cada vez mais os veículos de comunicação, de geração de conteúdo pela internet tem feito com que a gente consiga ter resultados exponenciais na venda de serviços e na venda de produtos, né? Então, coloquem isso dentro do seu planejamento de expansão, qualquer que seja o canal, que a gente consiga também ter essa divulgação por meio da internet. E aqui nós fizemos uma divisão e norteamos entre maiores investimentos, estou falando sobre o canal de distribuição. Então, se nós investirmos num canal de distribuição que precise de um investimento maior, por determinados motivos, nós acabamos tendo determinados resultados. Se nós optarmos por investimentos mais acessíveis para esse canal de distribuição, nós temos uma outra característica de expansão, e aí eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essas características. Então, esses investimentos maiores, quando eu opto por fazer um investimento maior dentro desse canal de distribuição, não que eu escolho isso, né? Porque se a gente puder escolher, é claro que a gente vai optar, aliás, pelo investimento mais acessível, né? Investimento mais barato. Mas, dentre aqueles canais que nós conversamos, né? Dentre esses canais aqui, os principais, pelo menos, de distribuição, alguns deles é necessário que eu faça um investimento maior para que a minha expansão seja por meio desses canais, e outros, os custos são menores, são mais acessíveis. Então, também, além dos custos serem maiores ou menores, existem outras características que envolvem, tá? Então, o que faz que esse canal de distribuição ele tenha a necessidade de investimentos maiores?
Às vezes eu escolho um canal de distribuição para o meu negócio que depende muito de pessoas, os representantes, por exemplo, né? E alguns outros que nós vimos lá atrás. Quando o canal de expansão, de distribuição, ele envolve pessoas, fatalmente eu vou ter um canal de distribuição mais caro, né? Por tudo, não só pelo salário dessa equipe, mas por todos os encargos, por todas as despesas de deslocamento, hospedagem, né? Enfim. Então, quando envolve pessoas, eu tenho que fazer um investimento maior para esse canal. Porém, eu consigo, quando eu tenho essas pessoas, ter um maior controle, porque essas pessoas, além da tecnologia, elas estarão ali pessoalmente, analisando, acompanhando, auditando como é que essa distribuição está sendo realizada lá na ponta. No entanto, um canal de distribuição que não usa muita tecnologia, tem um controle maior por meio dessas pessoas, mas ele é um pouco mais lento, né? É visita a visita, pessoa a pessoa. Então, eu tenho uma distribuição mais lenta do que se eu estivesse usando uma tecnologia. É necessário também, quando eu opto crescer por esse canal de distribuição, uma necessidade de qualificação, de acompanhamento constante para eu reter, para motivar esse colaborador, né, ou esse parceiro, e isso também vai fazer com que o meu investimento nesse canal ele seja maior. Além de gerar um relacionamento mais próximo com o cliente, né, ele vai conversar com esse cliente, ele vai visitar esse cliente, então eu tenho isso de bônus, né, tenho maior controle de bônus, porém eu tenho algumas outras características desse canal de distribuição que tornam esse processo um processo mais lento e um processo mais caro. Por outro lado, existem alguns canais de distribuição que são mais acessíveis, que nós podemos fazer por meio de tecnologia, né, por meio da divulgação, sempre por meio de redes sociais, não só das redes sociais, né, mídias digitais, e plataformas, sites. Então, existe, hoje em dia, muitas empresas até criam seus canais de vendas, né, não canal de distribuição, por meio de WhatsApp. Então, a tecnologia tem ajudado bastante na disseminação dessa marca, no conhecimento, para que as pessoas conheçam as oportunidades que esse produto proporciona, que esse serviço oferece, e aí faz com que esse investimento se torne um investimento mais acessível, né, considerando esse canal de distribuição. Nós também conseguimos controlar essa venda por meio de softwares e por meio de indicadores de desempenho. Então, se eu tenho, assim como... Desculpa que ficou errado no slide, tá? Nós conseguimos ter um maior controle tanto com pessoas quanto com esses canais mais acessíveis. A pessoa vai fazer isso pessoalmente e os canais mais acessíveis eu tenho que fazer isso por meio da tecnologia. Então, o software de gestão, os indicadores de desempenho que eu acompanho, tanto quem está representando esse canal de distribuição, quanto o que está acontecendo com esse cliente. Ele está gostando, que nota ele deu, ele teve uma recompra, o ticket médio aumentou, então eu consigo controlar se esse canal está sendo eficiente ou não. Esses meios mais acessíveis, geralmente por tecnologia, geralmente a gente consegue fazer uma divulgação em massa, diferente de um canal que eu escolho, que é pessoa a pessoa, né, e que eu vou ter que trabalhar isso individualmente, como a gente já conversou. Uma outra característica desse canal, a possibilidade de parametrização, né, eu consigo comparar um com o outro, e isso consegue me trazer resultados para que eu possa trabalhar uma campanha de marketing, por exemplo, nesse canal de distribuição. Um acompanhamento estratégico para planejamento da campanha e um ponto negativo nisso tudo é que por meio desses canais eu tenho um menor relacionamento, né, um pouco mais distante, até que eu consiga efetuar essa proximidade com o cliente, e depois ele, por meio desses canais de comunicação, um chat, um pós-venda, aí ele consegue se aproximar. Mas num primeiro momento, esse canal é um canal bastante distante do cliente final. Então, são características que nós trouxemos para que vocês possam analisar. Tudo tem seus prós e seus contras, é uma questão de estratégia. Essa estratégia tem que estar alinhada com o que a empresa
busca e tem no seu conceito, de repente é uma empresa que preza pela proximidade do relacionamento com o cliente. Então não dá para a gente escolher um canal de e-commerce, por exemplo, um canal que geralmente é um canal mais frio, né? Possivelmente pode ser que eu tenha mais sucesso trazendo para o conceito da marca um canal que envolva pessoas e que essas pessoas estejam ali mais próximas desse cliente final, por exemplo, ok? Aqui o Sebrae, ele destaca alguns principais intermediários para esses canais de distribuição, né? Então ele destaca os intermediários varejistas, atacadistas, o distribuidor e os agentes, que são os representantes, os corretores, né? Que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Eu costumo dizer que nunca tem um certo e um errado. Precisa muito estar alinhado com o planejamento de expansão, com o conceito da empresa e o que você gostaria para sua marca para o futuro, né? Como é que ela quer ser conhecida? É uma marca que eu quero que a minha marca seja conhecida porque é uma marca que o produto chega rápido ao cliente. Então, por mais que de repente tenha tido algum problema ali, um amassadinho, ou de repente algo que tenha influenciado no atendimento, que isso não tem importância, porque a marca é reconhecida porque ela tem velocidade na entrega. Ou não, eu quero que a minha marca seja reconhecida pelo relacionamento que ela tem, a proximidade que ela tem com esse cliente. Então eu vou ter que escolher um outro determinado canal. Então tudo isso também tem que analisar a história, a cultura da empresa e o conceito da empresa para que esse canal seja determinado, né, nesse planejamento de expansão. Então, eu comentei com vocês que ia deixar franquias para a gente falar ali na frente, como canal de distribuição, e eu quero destacar aqui alguns pontos que, na nossa opinião, faz com que o franchising seja hoje um dos melhores canais de distribuição para qualquer negócio, seja ele produto, seja ele serviços, seja um canal que tem uma empresa que tem como conceito principal se aproximar dos seus clientes, ou que tenha como seu conceito principal a rapidez da entrega. Então, qualquer que seja o conceito, a cultura, o planejamento, o objetivo para sua marca, nós temos como formatar isso dentro do franchising. É um processo personalizado, é um processo que precisa ser feito com bastante detalhe e bastante estudo também da história, né? Não só a história da empresa, mas a história dos donos, dos idealizadores dessa empresa, e formatar isso de forma com que os franqueados façam com que esse produto ou esse serviço chegue da mesma forma com que você entrega aí na sua empresa para alguém que esteja em outro estado ou em outro país. Então, o franchising ele tem essa característica importante, marcante, e essa oportunidade é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Dentro do franchising, nós destacamos algumas principais características que faz com que a gente entenda que esse é um canal forte de expansão e um canal que é importante você ter dentro daquelas opções que a gente conversou agora há pouco. Dentro do franchising, nós conseguimos trabalhar essa proximidade com o cliente final porque nós envolvemos pessoas. Os franqueados, as suas equipes, eles serão treinados, eles serão preparados para entregar tudo o que você precisa da mesma forma com que você entregaria se você estivesse lá, presencialmente, naquele local. É claro que para isso precisa haver toda uma implantação de cultura, todo um treinamento, toda uma preparação desse franqueado e das suas equipes, e que esse franqueado seja um franqueado multiplicador dessas melhores práticas, né? Porque à medida que fatalmente existirá uma troca na equipe, que esse franqueado tenha condições de repassar essas informações e continuar implantando e continuar levando o seu legado e a forma com que você faz aí na sua empresa. Dentro do franchising também, nós conseguimos ter um maior controle por meio de processos. Tudo que existe dentro do franchising é padronizado. Então, se você tem uma determinada linha de produção num produto, né, seu, e você uma montagem de um prato, por exemplo, para os negócios no segmento de alimentação. Se você
coloca determinados itens numa sequência, o franqueado, ele vai passar por esse treinamento e ele vai ter que fazer exatamente nessa mesma sequência lá na ponta, e você vai ter como controlar isso. Porque vai ser feito um procedimento para ele seguir, e aí depois vai ser feito um processo de auditoria, para que quando esse consultor esteja lá, ele verifique se o franqueado está fazendo exatamente da forma com que foi orientado, da forma com que foi solicitado para que ele replicasse isso, né, lá na cidade onde ele está comercializando localmente. Um outro ponto muito importante do franchising, como canal de distribuição, é a rápida disseminação da informação. Então, à medida que a franqueadora toma uma decisão na sede dela, por meio de uma sala de audioconferência como esta daqui, que é uma excelente ferramenta, quando vocês estão pensando em canais de distribuição, uma das primeiras coisas que vocês precisam pensar como ferramenta de trabalho é a contratação de uma sala de audioconferência para que você consiga manter a comunicação alinhada com todos os seus colaboradores ou os parceiros envolvidos, os seus franqueados, enfim, seus representantes, qualquer que seja o formato de expansão e de canal de distribuição que você tem escolhido. Então, o franchising, a gente consegue ter essa rápida disseminação da informação. E a mesma informação, a informação padronizada. O que foi dito aqui vai ser dito para todo o Brasil, e todo o Brasil vai fazer da mesma forma com que foi orientado. Um outro ponto importante é o programa de qualificação intenso. No franchising a gente não para de treinar. A franqueadora ela respira treinamento, ela busca inovação o tempo todo, ela busca desenvolvimento o tempo todo para oferecer para os seus franqueados e, consequentemente, para os franqueados oferecerem isso para os seus clientes finais. Então, se a gente pensar numa indústria, né, eu estou vendo bastante pessoas na sala, não sei se tem industriais, né, participando com a gente aqui nesse momento. E, legal, o pessoal já está sinalizando aqui que existem, né, indústrias, muito bacana. O franchising para a indústria é um canal de distribuição bastante interessante por tudo que nós já comentamos, e porque ele consegue fazer com que, às vezes, numa indústria, nem sempre, a gente consegue fazer com que o representante ou com que o revendedor ele apresente exatamente as qualidades, o formato, ou os itens, ou no caso serviços, né, ou a sequência que deve ser utilizada para o nosso cliente final. No franchising, não. No franchising, com esse programa de qualificação, e também com o próximo item, né, o acompanhamento constante para motivar e reter esses franqueados, esses colaboradores, a gente consegue fazer com que o produto da indústria chegue com a qualidade, com o atendimento, que é muito importante, da mesma forma com que o dono da indústria gostaria que chegasse lá na ponta. Um outro ponto importante é que dentro do franchising a gente utiliza muita tecnologia. Nós também, além das franquias, nós podemos ter como ferramenta para o franqueado um outro canal de vendas, né? O e-commerce, redes sociais, plataformas de vendas internas e também vendas para a própria rede. Né? A indústria ela pode fornecer tanto o produto para o cliente final, como fornecer o produto para consumo dentro da própria rede. Criar parcerias de itens que sejam consumidos dentro da própria rede. Né? Então, também é um outro ponto muito importante, muito relevante, na escolha do franchising como canal de distribuição. Dando sequência a esse show de coisas boas, né, de positivas, se nós usarmos como canal de distribuição franchising, nós ainda temos a oportunidade de intensificar a nossa marca, a força da marca que está ali embaixo, trabalhando o marketing em massa. Então, a união de vários franqueados vai fazer com que a sua marca ela se perpetue no Brasil todo, ela tenha força com os investimentos, não só com os investimentos locais, mas com investimentos também como fundo de marketing. É uma taxa que todo franqueado paga mensalmente, e essa taxa ela precisa ser revertida, não é o dinheiro da franqueadora, que a franqueadora retém, ela precisa ser revertida em benefício ao franqueado, em benefício de divulgação da marca dele. E aí, com a soma de tudo isso, a gente consegue investir numa mídia televisiva,
em campanhas fortes, regionais e nacionais. Né? Então, dentro do franchising, a indústria também tem, eu estou falando da indústria, mas qualquer outra marca, né? Que eu vi bastante pessoas ali colocando sobre indústrias, mas qualquer outra empresa, de qualquer outro segmento, tem todos esses benefícios, né? Dentro, trazendo a sua marca para crescer e expandir, usando o franchising como canal de distribuição. O acompanhamento estratégico para os planejamentos e o suporte para esse crescimento também são pilares do franchising. Esse acompanhamento, a ajuda nas dificuldades de gestão da franquia, nas dificuldades de vendas. Dentro do franchising, a gente consegue fazer com que a franquia que esteja tendo dificuldade em vender o seu produto, em vender o seu serviço, que ela seja treinada para que essas dificuldades sejam sanadas, né? E elas possam trazer para o franqueado um faturamento maior. Faturamento maior para o franqueado significa automaticamente uma venda maior para você. Porque o franqueado, nesse momento, ele faz o papel de alguém que está vendendo para você o seu produto, vendendo para você o seu serviço, com o diferencial de estar lá pessoalmente, cuidando da empresa, cuidando dos clientes, muito próximo dos seus clientes. Além de tudo isso, nós ainda temos no franchising a vantagem, né? Lá atrás, nós falamos sobre alguns pontos, prós e contras, né? De você ir por um segmento, de você optar por um canal de distribuição ou não. No franchising, quando a gente pensa em marca própria, todo o investimento nessas lojas, nessas unidades, é do dono da marca. Né? Teria que ter capital próprio, poder investir, montar essa estrutura, contratar pessoas, treinar, investir em mídia, tudo isso que nós estamos falando aqui, fazer sozinho. No franchising, você divide isso com o investidor, que acredita na sua marca e por isso você tem uma responsabilidade muito grande com esse franqueado. São franqueados que às vezes investem dinheiro de uma vida inteira no seu negócio porque acreditam em você, acreditam no seu produto e acreditam que eles podem crescer com o seu produto. Né? Então, o dividir para multiplicar. Né? Estou dividindo aqui, estou dando a concessão, a autorização para que alguém use a minha marca, mas em contrapartida, esse franqueado está cuidando da marca tanto quanto eu cuidaria. E isso vai fazer com que a marca se fortaleça muito mais, cada vez mais. E se perpetue, né? E se solidifique no mercado brasileiro e nos mercados também. Né? Então, uma grande vantagem do franchising para esse crescimento que nós enxergamos é a possibilidade de você crescer sem ter que fazer esse investimento, esses aportes ou disponibilizar do capital próprio para isso. E mesmo que você tenha esse capital, você não vai conseguir estar em todos esses lugares ao mesmo tempo. Você precisaria ter equipes te ajudando, trabalhando, né, nessas outras operações. E para isso, você teria que ter um esforço muito grande, né, é o que a gente vê com alguns clientes da Franquear que não são franquias, são outros formatos de rede, mas não sendo franquia, ele tem que ter alguém da confiança dele lá. Ele tem que ter um gestor, um gerente, né, alguém que tenha pelo menos uma participação no negócio. Essa gestão de recursos humanos, ela se torna cara, ela se torna pesada em todos os sentidos, até da gestão de pessoas, né, que é necessário que haja. Então, tudo isso a gente consegue deixar de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais profissional, quando nós optamos trazer para o nosso negócio o canal de distribuição utilizando franquias. Além de tudo isso que nós conversamos aqui, eu vou trazer novamente uma imagem que nós já falamos ali em cima, dos 3 Cs, que aqui a gente transformou em 4 Cs. Vamos analisar isso daqui dentro do franchising. Né? Então, dentro do franchising e fora dele. Essa cobertura, quando nós optarmos e determinarmos essa cobertura, né? Dentro do planejamento de expansão, qual vai ser a cobertura? Qualquer que seja essa cobertura, se o seu plano não for por meio do canal de franchising, você vai ter que ter, como a gente já falou agora há pouco, né? Pessoas, gestão de pessoas e todo esse processo de administrar esses negócios à distância. Dentro do franchising, você, para cuidar dessa cobertura,
você tem um parceiro muito forte, por que não dizer um sócio lá, que vai cuidar da mesma forma que, eu já disse isso, né? Vai cuidar da mesma forma que você cuidaria do seu negócio. Então, essa cobertura de região, né? Você consegue, por meio dos franqueados, ter um controle muito maior, porque ele está lá, ele está vendo, ele está cuidando, ele vai te falar quando o produto vier com um defeitinho ou outro, ele vai te dar ideias, né? Ele vai sentir isso também para o pessoal da indústria que está aqui com a gente hoje. A indústria, para que ela consiga entender se o produto, o serviço, o produto, né? Se o produto que ela está oferecendo para o consumidor final atende à expectativa dele, atende à necessidade dele, ela tem que investir fortemente em pesquisa. Quando eu trago para o franchising, isso é natural. Isso já é feito a cada venda, a cada contato com o cliente. Então, reduz muito o investimento da indústria em pesquisa e faz com que também o franqueado oxigene a rede com ideias que vêm também desse cliente. Né? Então, o cliente ele sugere novos sabores, novas embalagens, novos serviços. É uma fonte inesgotável de criatividade, e essa criatividade é oriunda da necessidade que ele tem. Então, imaginem vocês, se esse feedback ele veio por meio da necessidade de um cliente, quando vocês conseguirem produzir isso que o cliente tem de expectativa, né? Ele quer um determinado produto novo. Quando eu conseguir produzir isso, se vários clientes estão pedindo, é uma necessidade, é uma demanda, imagina se vocês não vão conseguir vender isso rapidamente. Né? E quando que vocês conseguiriam ter esse nível de informação se vocês partirem para um outro canal de distribuição? Não digo que não teriam, mas ao invés de curto, médio prazo, a gente tem que partir para médio e longo prazo, e isso custaria muito dinheiro, né, para fazer todo esse acompanhamento, essas pesquisas. E aí a gente já está fechando aqui com custo também, né? Então, se você tem esse crescimento, né, você consegue ter essa cobertura por meio das franquias, o controle que o franqueado e a sua equipe vai fazer e vai oxigenar e te dar ideias para que a rede continue crescendo, né, e continue se atualizando, se modernizando, num custo menor do que se você tivesse que ficar mandando colaborador para viajar, verificar como é que está, acompanhando a operação, enfim, né, num custo menor. E o convencimento desse cliente que está sendo atendido por uma equipe lá, local, que tem detalhes sobre o produto, detalhes não só sobre o produto, né, porque isso aí, qualquer que seja o canal de distribuição, tem por obrigação entender. Mas essa equipe local, ela vai conhecer, além do seu produto, ela vai conhecer também as características da região, as características do local, e isso também é um fator que eu penso que você deve levar em consideração no momento da escolha do seu canal de distribuição. Né? Faça essa reflexão. Esse canal de distribuição, ele consegue conversar diariamente com a cultura local? Ou eu vou ter um canal de distribuição que eu vou determinar uma forma de abordagem, uma forma de chegar nesse cliente final, e é aquele ponto final. Né? Então, é uma reflexão importante para que você faça antes de optar, né, por escolher esse canal de distribuição. Bom, era esse o recadinho que eu tinha para vocês. Espero que tenha auxiliado, que tenha esclarecido um pouco sobre as vantagens em escolher o franchising como um canal de distribuição. As vantagens são inúmeras. Aqui nós trouxemos pelo menos as principais e um pouco para você refletir sobre essa oportunidade, né, de expandir o seu produto, a sua marca, o seu serviço nacionalmente, com segurança, com pessoas que estarão lá no dia a dia defendendo a sua marca, investindo na sua marca, né, porque ele precisa fazer esses investimentos locais para que ele seja conhecido, para que ele tenha resultado também. Então, eu penso que é um distribuição bastante interessante e que você deva levar em consideração todas as oportunidades e vantagens e diferenciais competitivos que esse canal de distribuição tem frente aos demais, ok? Bom,
Para mim foi um prazer. Quero agradecer novamente a Net Salas, a Tatiana, por mais essa oportunidade. Espero voltar em breve. A gente já tem um novo encontro marcado. Daqui a pouco vocês recebem aí na mídia a divulgação desse novo encontro. E espero poder contar com a presença de todos vocês. É um prazer, é sempre muito bom estar aqui falando de franquias e falando de franchise. Também no site que a Tatiana colocou para vocês ali, da Franquear, caso vocês tenham um negócio e que vocês queiram entender se esse negócio é franqueável e se nós conseguimos fazer com que esse negócio de vocês cresça por meio do canal de distribuição de franquias, existe um procedimento que se chama análise de franqueabilidade. Então, por meio dessa análise de franqueabilidade, a gente consegue dar essas respostas com segurança para vocês, qual é o melhor canal. Não, eu estou defendendo aqui um pouco o franchising, né, porque o tema era esse, e também porque a gente acredita que é um dos melhores canais, mas não necessariamente a expansão ela se dá apenas pelo canal de franquias. Existem negócios que, assim como nós temos um canal de distribuição de franquias, eles têm, esses negócios, uma outra frente com outro canal. Então, nós podemos ter no único negócio um canal de distribuição de franquias e um canal de distribuição de redes próprias. Tudo isso precisa ser estudado, vantagens, benefícios. Vou dar um exemplo que é conhecido, né, possivelmente a maioria vai conhecer, que é a Localiza. A Localiza, ela tem no seu canal de distribuição de serviços, né, uma rede de unidades próprias, tem mais de 100 unidades próprias, e tem a rede de franquia, que é operada por franqueados, suas equipes. Então, é questão de analisar. Não é que você precisa ter apenas um canal de distribuição, mas é importante vocês conseguirem considerar o canal de franchising como um forte canal de distribuição. Tá ok? A Tatiana está me ajudando aqui, olha. Excelente. O próximo encontro nosso vai ser no dia 24 de fevereiro, ali no site www.netsalasinloco.com.br. Vocês têm a agenda online, e não só desse evento, de todos os outros eventos. É importante que vocês fiquem ligados. Nós temos recebido aqui no canal de franquias assuntos bastante interessantes, especialistas, e vale a pena vocês acompanharem, quem tem interesse, né, em conhecer um pouco mais sobre esse universo de franchise, que tem crescido cada vez mais. Aliás, Tatiana, só vou pegar só mais um tempinho para dar um número para o pessoal. Esse número ainda não é oficial, o oficial o franchising cresceu em 2016 8%, perto de outros. Eu sei que aqui estou vendo muita gente na sala, eu sei que tem pessoas de indústria, comércio, enfim. Vocês sabem que a gente vem acompanhando a economia e vários outros segmentos, além de não conseguirem, infelizmente, né, terem um crescimento, eles tiveram um declínio em relação a 2016, e o franchising ele cresceu nesse número de 8%. As previsões para 2017, que ele continue nessa mesma média de 7% a 9%. Então, isso nos demonstra a segurança que o segmento traz, e para tendo essa questão, né? Isso se dá por vários motivos, né? Eu vou citar um ou dois deles, né? A gente já falou sobre isso aqui, inclusive. Por que dentro do franchise a gente consegue ter esse crescimento, essa segurança? Primeiro, que nós temos um acompanhamento muito forte, muito, muito próximo do franqueador com seus franqueados. Então, na menor dificuldade que esses equipe de vender mais, o franqueador está ali do lado para olhar, né? E também, esse é um ponto que eu acredito, tenho convicção que ajudou nesse número. E um outro ponto, nós falamos sobre treinamento aqui, é justamente o treinamento. Quando eu treino a minha equipe para atender bem o meu cliente, inevitavelmente eu vou estar fadada ao sucesso. Se eu treinar bem, eu estou fadada ao sucesso. E no franchising isso é muito forte. Vocês precisam cada vez mais buscarem profissionais que auxiliem vocês
na identificação dos pontos de melhoria no atendimento de vocês, para que vocês consigam fazer com que o negócio aproveite todas as oportunidades quando um cliente entra pela porta de vocês para comprar um produto. Nós sabemos o quanto é difícil ver um cliente saindo sem comprar o produto, sem comprar um serviço, porque às vezes não foi bem atendido, ou a expectativa dele não foi bem atendida. E no franchising a gente tem esse acompanhamento dessas necessidades, dessas dificuldades, e trabalha isso rapidamente e faz com que o empresário não sofra tanto com a evasão dos seus clientes. Então, gente, é só notícia boa, é só número bom. As perspectivas para 2020 tem convicção que vai ser bastante interessante. A Franquear está aqui para auxiliar vocês, junto com a Sala, o que for necessário. Mande para a gente seu cadastro, entre no site, peça sua análise de franqueabilidade. Essa análise de franqueabilidade não tem custo algum, os nossos entrarão em contato com vocês para analisar o negócio e apresentar para vocês um relatório com algumas sugestões do que humildemente nós imaginamos que seria um caminho bacana para o seu negócio, ok? Bom, fico por aqui, agradeço mais uma vez e até o dia 24 no nosso próximo evento, às 17 horas, agendem aí, a gente se encontra, tá ok?